Agora então, depois de nós considerarmos as questões envolvendo o sangue de Cristo, que foi levado ao santuário celestial, vamos agora considerar o que criam os pioneiros com respeito a estas questões. Então, nós pretendemos com estas declarações fechar tudo aquilo que nós apresentamos até aqui com respeito ao sangue derramado e o sangue apresentado. O que criam os pioneiros? Parte 3. Que existe um único Senhor Jesus Cristo, que ele morreu como nosso sacrifício, foi erguido para nossa justificação, ascendido para o céu para ser nosso único mediador no santuário celeste, no qual, com seu próprio sangue, faz expiação pelos nossos pecados. E a expiação, longe de ser feita na cruz, que era somente o oferecimento do sacrifício, é a última porção de sua obra como sacerdote, de acordo com o exemplo do sacerdócio levítico, cujo qual era sombra e prefigurava o ministério de nosso Senhor no céu. Tiago White, Princípios Fundamentais de 1874, A Grande Conspiração, página 313. Temos aqui então, na segunda declaração dos princípios fundamentais dos pioneiros, datada de 1874, quando ainda tinha apenas 25 proposições, anos mais tarde vão ser acrescidos mais 3 proposições, totalizando 28 proposições, sendo votado então em 15 de abril de 1894 por 1.521 delegados oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, envolvendo pastores ministeriais, inclusive da Associação Geral, professores de teologia, médicos do Instituto Battle Creek e demais membros, que estiveram presentes naquela ocasião. Então, vejamos aqui, meus queridos, é uma declaração que envolve o quê? Uma crença comum, uma crença geral, como um todo do corpo adventista do sétimo dia naqueles dias. O fato é que, nesta declaração, nós temos aqui que Tiago White, e é claro, estamos falando de Uri Smith, de Andrews, de Wagner, de Joseph Bates, estamos falando dos pioneiros, Ellen White. Lemos aqui que existe um único Senhor Jesus Cristo, é claro, apenas um. Que ele morreu como nosso sacrifício, amém? Foi erguido para a nossa justificação, ascendido para o céu para ser nosso único mediador no santuário celeste, no qual com o quê? Com o seu próprio sangue, fazer expiação pelos nossos pecados, segundo a crença dos pioneiros aqui. Depois de Cristo fazer o sacrifício da expiação, ele adentrou o santuário com o quê? Ele faz expiação com o quê? Com o seu próprio sangue. Está aqui, meus queridos. Faz expiação pelos nossos pecados. Aqui Tiago White, os pioneiros estão dizendo que a expiação, longe de ser feita na cruz, que foi apenas uma fase, uma parte, a apresentação do sacrifício expiatório, era somente ali o oferecimento deste. Mas que o quê? A última porção, a última parte, a outra fase teria lugar no santuário celestial com a apresentação do sangue da expiação que foi derramado através do sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Olha aqui, meus queridos, e isso é a sua obra como sumo sacerdote. E tudo isso de acordo com o sacerdócio levítico, o qual era uma sombra e prefigurava o grande sacrifício e o grande ministério sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui, princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Tá? Crença dos pioneiros. Vamos ver mais. O que nos diz Crozier? Uma coisa era a morte da vítima, outra, a expiação. Aquela se fazia no pátio, fora das dependências do tabernáculo, ao passo que esta tinha lugar no interior do santuário. Assim, tanto no tipo como no antítipo,
Cristo, o Cordeiro de Deus, fora morto fora da cidade, no Calvário. Revista Adventista, julho de 1853, página 4. Está aqui Crozier concordando com Tiago White, e é claro, Tiago White representa um corpo diretivo, um corpo responsável ali pela exposição das crenças da igreja. Está plenamente de acordo. Uma coisa era a morte da vítima, outra é a expiação. Ou seja, uma coisa era o sacrifício expiatório, outro, a apresentação do sangue da expiação provida pelo sacrifício. Enquanto que o sacrifício expiatório se fazia no pátio, fora das dependências do tabernáculo, o outro tinha lugar no interior do santuário. Assim, diz Crozier, tanto no tipo como no antítipo, Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto da cidade no Calvário. E o interessante, nós temos em Hebreus, no capítulo 13, nos versos 11 e 12, a seguinte declaração. Porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Temos aqui que o corpo dos animais, cujo sangue pelo pecado era trazido pelo sumo sacerdote no santuário, tinha o corpo desses animais queimados fora do arraial. O mesmo se deu com o corpo de Cristo, no sentido que foi sacrificado fora do acampamento. O fato é que, assim como se dava no serviço terrestre, se deu com Cristo no serviço celestial. O sangue era trazido para dentro do santuário. É por isso que Crozier está aqui nos dizendo que uma coisa foi a morte da vítima e outra coisa a apresentação do sangue, a ministração do sangue. O sangue derramado e apresentado. O Cordeiro na cruz do Calvário é nossa vítima sacrificada. Jesus, o mediador da nova aliança no céu, é o nosso sumo sacerdote e intercessor, fazendo expiação com o seu próprio sangue, pelo qual adentrou lá. Owen R.L. Crozier, The Star, 7 de fevereiro de 1846. Temos aqui, tanto Owen quanto Crozier, nos dando mostras de qual era a compreensão da igreja adventista nos dias primitivos, nos seus dias iniciais, como movimento. O Cordeiro na cruz do Calvário é o próprio Cristo sendo a vítima sacrificada, e agora com o seu próprio sangue, ele o que? Adentra o santuário celestial e então faz a expiação pelos nossos pecados. Batendo exatamente com o texto que nós lemos em Hebreus no capítulo 9, que Cristo entrou com o seu próprio sangue. Ele não podia entrar sem ter o que oferecer. E aqui está Crozier, dizendo que o que? De fato, ele ofereceu o seu próprio sangue. O que nos diz Andriessen? A morte era inútil sem a ministração do sangue. Era o sangue que contava. É o sangue que deve ser aplicado, não um ato. Um grande ato, um ato sacrificial, um ato expiatório. Qualquer referência ao sangue é cuidadosamente evitada. Não é um ato de qualquer espécie que deve ser aplicado. É o sangue. Pode ser isso meramente um descuido ou é intencional? Estamos ensinando uma expiação sem sangue? Andriessen, Carta às Igrejas, página 57. Temos aqui o pastor Andriessen, teólogo de grande destaque nos idos dos anos 40 na Igreja Adventista nos Estados Unidos, né? E o fato é que na década de 50, quando a igreja começou a fazer alguns encontros ecumênicos com os demais evangélicos, modificando a doutrina adventista, especialmente a que diz respeito ao santuário celestial, Andriessen começou a perceber que a compreensão da igreja com respeito à doutrina do santuário até ali mantida estava sendo o quê? Mudada sorrateiramente. Começaram agora a ensinar que a expiação foi completa na cruz, que tudo foi na cruz, e que Cristo estava agora no santuário celestial apresentando apenas os méritos daquilo que ele havia conquistado na cruz. Então ele vai questionar, mas onde está o sangue?
Onde está a apresentação do sangue? Porque sem sangue não tem como haver expiação. Foi então, por isso que ele escreveu, a morte era inútil sem a ministração do sangue, era o sangue que contava. Ele percebeu que o quê? Que no livro Questões sobre Doutrina, que agora a Casa Publicadora, praticamente 50 anos depois, lançou, que o quê? Toda referência com respeito ao sangue foi cuidadosamente evitada. Ou seja, isso foi coisa do acaso ou foi intencional? Foi arquitetado, foi tramado? Não, meus queridos. A doutrina adventista mudou sim. Os pastores hoje estão insistindo em querer dizer que a igreja continua no caminho, doutrinariamente falando, que esses grupos que estão se despertando aí são coisas do acaso, que não tem nada a ver, que estão constituindo-se na apostasia, mas não, meus queridos, é o inverso. É verdade sim que muitos desses grupos que estão se levantando aí estão repetindo a apostasia manifesta dentro da igreja. Mas olha, não confundamos as notas verdadeiras com as falsas. Existe um movimento, sim, que está sendo despertado dentro da igreja, restaurando, resgatando as veredas antigas e que por conta disso estão sendo expulsos. Mas eles estão o quê? Cônscios do que estão fazendo. Estão vindicando a fé dos pais, como se manifesta aqui, ó. Então, caro pastor, caro irmão, caro ancião de igreja, caro diretor de grupo, eu já fui ancião, fui evangelista na Associação Paulistana, entenda o seguinte: sou adventista praticamente de berço, envolvido profundamente na obra, nas coisas de Deus. Por favor, entenda o seguinte: é fato sim que a igreja adventista, o ministério adventista se afastou dos marcos antigos, sim. Porque estão ensinando hoje que a principal doutrina desta igreja, do nosso movimento, não envolve mais o que? A ministração de sangue. E está aqui, ó, a razão por que Andrisa foi excluído. Porque ele contestou essa mudança doutrinária. Cristo apresenta seu sangue, sim. O ensino bíblico envolvia o sacrifício da expiação e a apresentação do sangue expiatório. Agora, é claro, não vamos também agora, na tentativa de restaurar essa verdade antiga, ultrapassar, extrapolar, ir além do devido, agora começando a dizer que trata-se de uma aspersão diária, de borrifamento contínuo. Nem uma coisa e nem outra. Os dois lados estão errados, é um extremo. Tanto um quanto o outro estão enganados. A verdade é essa. Simplesmente, os méritos que Cristo apresenta diante do Pai, ministra, oferece diante do Pai, é este sangue cheio de méritos, por si próprio, que permanece ali como testemunha da redenção de Cristo efetuada no Calvário. Então está aqui, ó, pastor Andrisa, contestando e mostrando claramente em que momento a igreja se desviou do trilho para a apostasia, a fim de ganhar a simpatia dos evangélicos, que nem sequer crê no santuário celestial e muito menos na expiação com sangue. Aspersão no propiciatório celestial. Ainda carregando a humanidade, ele ascendeu aos céus, triunfante e vitorioso. Ele levou o sangue da expiação ao Santíssimo, espargiu sobre o propiciatório e sobre sua própria veste e abençoou o povo. Logo ele virá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. Signs of the Times, 19 de abril de 1905. Temos aqui agora um texto do Espírito de Profecia claro, direto e objetivo. Assim como o sangue de Jesus foi aspergido sobre o propiciatório da arca terrestre, o mesmo Cristo fez sobre o propiciatório da arca no santuário celestial. Olha aqui, ó, Espírito de profecia, dom profético, a mensageira do Senhor escrevendo que Cristo, ainda carregando a humanidade, ascendeu aos céus triunfante e vitorioso. Amém, irmãos? Levando o sangue da expiação. Gente, mais claro que isso? Que sangue é esse? É sangue de inauguração apenas, meramente? Não, gente, é o sangue da expiação. É claro que Cristo começou o seu ministério no santuário celestial, mas note só, com o sangue da expiação.
resultante do sacrifício expiatório que ele ofereceu na cruz. Aqui está dizendo que ele levou esse sangue da expiação ao Santíssimo e espargiu sobre o propiciatório. Sim. E o que estava abaixo do propiciatório? A lei de Deus. Por que motivo o sumo sacerdote espargia sangue sobre o propiciatório? Se nós entendermos isso, vamos entender o único motivo pelo qual Cristo fez isso no santuário celestial. E veja, ele também aspergiu sobre sua própria veste e abençoou o povo. É claro, quando ele asperge sobre a sua própria veste, ele estava sendo empossado como o único, o legítimo ministro do santuário celestial. E ele abençoou o povo de todas as eras, o seu povo, desde aqueles dias até a sua segunda vinda. É o que o texto está dizendo. E que aqueles que não crescem neste sangue, deste sacrifício pelo pecado, quando então ele finalizasse a sua obra no santuário celestial, não haveria mais sacrifício. Não haveria mais sangue deste sacrifício para expiar os pecados e as culpas. Está aqui, ó. Vamos então agora ver o que significava o ato do sumo sacerdote aspergir sangue sobre o propiciatório. O que só acontecia no dia da expiação. Biblicamente, no dia da inauguração do santuário terrestre, não houve ministração de sangue dentro do Santíssimo no santuário terrestre. Não houve. Só no dia da expiação. Vamos ver o que Andresa nos fala sobre isso. O sumo sacerdote, em sua qualidade de representante, compareceu perante Deus e a lei. Reconheceu os próprios pecados e espargiu o sangue. A lei, com efeito, indagou: pecaste? O sumo sacerdote respondeu: pequei e confessei meus pecados. A lei diz: o salário do pecado é a morte. Não tenho outra escolha senão exigir a vida. O sumo sacerdote replica: eu trouxe o sangue da vítima. Aceita-o. O sangue é espargido sobre o propiciatório. Foi aceito um substituto em lugar do pecador. O ritual do santuário, página 156. Claro? Precisa de explicação? Tem certeza? Eu faço questão de dar, se for o caso. Está aqui, gente, a razão porque o sumo sacerdote aspergia sangue sobre o propiciatório. O propiciatório é um lugar tão sagrado, que ninguém, a não ser o sumo sacerdote, e em nenhum outro dia, a não ser no dia da expiação, adentrava ao mesmo, gente. E isto não sem sangue. Não sem sangue. Tá? Está aqui a razão. Porque a lei tinha sido transgredida. E o sangue precisava ser ministrado. Foi isso que Cristo fez no santuário celestial. Como bode expiatório, ele morreu como sacrifício expiador. Pegou o sangue da expiação, adentrou o santuário celestial, foi direto ao Santíssimo e aspergiu sangue sobre o propiciatório. O que significou aquele ato? Significou de que o quê? Ele satisfez finalmente as exigências da lei. O sangue de bode e de novilhos eram derramados continuamente. Por quê? Porque eles não satisfaziam, eram imperfeitos. Mas o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário foi único. Foi uma oferta única. Foi uma aspersão única. Foi o que ele fez no santuário celestial. De lá para cá, o que ele faz? Apenas apresenta este sangue que está ali, assim como está aqui na arca terrestre, encontrada pelo arqueólogo Ron Wade. Está aqui, ó. Eu trouxe o sangue da vítima, aceita-o. O sangue é espargido sobre o propiciatório. Foi aceito um substituto no lugar do pecador. Cristo foi aceito ou não no meio do teu lugar? Claro que foi, gente. Lembra das considerações sobre o sangue da aliança? O sangue do concerto eterno? A reconciliação que Deus fez com o céu e a terra, fazendo a paz pelo sangue da cruz de Cristo? Mais que isso? Não precisa. Bom, agora nós vamos às nossas considerações finais. Vamos deixar mais alguns textos a fim de que ratifique, de uma vez por todas,
tudo aquilo que nós temos falado até aqui. E que esta mensagem se torne na mensagem única, peculiar, objetiva e esclarecedora, a fim de que tire o povo de Deus desta confusão, por onde quer que ela tenha chegado. E Cristo seja exaltado para a glória do Pai eterno. Nós lemos, ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus capítulo 10, verso 18 ao 22. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui que onde há remissão já não há mais oblação pelo pecado. Então agora, crendo desta forma, nós precisamos ter fé. Fé para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Que sangue é esse? O sangue da cruz, gente. Não é outro. Não é, gente. Por favor. A corrente carmesim é aquela que foi vertida na cruz do Calvário. E que foi levada e que é apresentada. Essa corrente que é cheia de méritos. Onde Cristo então pleiteia, ministra, oferece diante do Pai. Porque ela permanece como testemunha. Eu e você precisamos ter fé para que desta forma então venhamos a entrar no santuário celestial por este sangue. O sangue da cruz. Tá? Porque Cristo consagrou. Tá? Ele é o grande sumo sacerdote na casa de Deus. Nós precisamos ter plena certeza de fé, com um coração purificado de má consciência. Enfim, meus queridos, a nossa fé deve repousar sobre o sangue da cruz. Paulo fala que se qualquer um apresenta outro evangelho que não aquele que ele tem pregado, seja anátema. Ainda que seja um anjo, ou ele próprio. Sabe, meus queridos, qualquer um que prega outro evangelho que não seja o evangelho da Bíblia. Qualquer um que pregue um outro Cristo que não seja o Cristo da Bíblia. Qualquer um que pregue um outro sangue que não seja o sangue da cruz. O sangue da Bíblia é anátema. E sabe o que significa anátema? Maldito. Maldito. Maldito esta pessoa e maldito todo lugar que pisar a planta do seu pé na propagação desse insidioso engano. Porque é sério, irmãos, o evangelho da Bíblia, o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz é um só. Respalda-se num único sangue, no sangue da cruz. Cristo cumpriu uma fase de seu ministério ao morrer sobre a cruz. Ele está agora cumprindo outra fase ao pleitear diante do Pai o caso dos pecadores arrependidos e crentes, apresentando a Deus as ofertas de seu povo. Ellen, manuscrito 42, 1901. Temos aqui que Cristo cumpriu uma fase ao morrer como sacrifício expiatório. E agora cumpre outra fase ao apresentar, ministrar, oferecer, pleitear o sangue da expiação. Cristo adquiriu o mundo dando um resgate por ele, assumindo a natureza humana. Ele foi não só a oferta, mas ele mesmo foi o ofertante. Revestiu-se de humanidade, a sua divindade, e voluntariamente tomou sobre si a natureza humana, tornando possível oferecer-se como resgate. Manuscrito 92, 1899. Com o que Cristo adquiriu o mundo como resgate? Com o sangue da sua humanidade. Não é o sangue da sua divindade. Não é o sangue de um corpo glorificado como é o corpo dele hoje. É o sangue da sua humanidade, da carne pecaminosa. Ele tomou sobre si a natureza humana. E foi isso que tornou possível ele oferecer-se como resgate. É isso que torna possível o sangue da expiação salvar a mim e a você. Tá? Ele foi a oferta e o ofertante. É isso que está nos dizendo aqui. O seu sangue derramado, o seu corpo quebrantado,
satisfez os reclamos da lei transgredida, e assim transpôs o abismo causado pelo pecado. Sofreu na carne para que com suas feridas e o corpo despedaçado pudesse cobrir o pecador indefeso. A vitória conquistada em sua morte no Calvário quebrou para sempre o poder acusador de Satanás sobre o universo. Manuscrito 50, 1900. Está vendo? O seu sangue derramado. Onde? Na cruz do Calvário. Satisfez os reclamos da lei transgredida, cujo grande original está no santuário celestial sob o propiciatório. Entende porque ele teve que aspergir lá? Para satisfazer. E satisfez mesmo. A vitória conquistada em sua morte no Calvário quebrou para sempre. Irmãos, aquele sangue efetuou uma obra eterna. Para sempre. E quem pensa o contrário, eu tenho pena. Eu tenho dó. Dó mesmo. O divino Filho de Deus foi o único sacrifício de valor suficiente para satisfazer plenamente os reclamos da perfeita lei de Deus. Revende Herod, 17 de dezembro de 1872. Olha aqui, ó, outro texto, outra declaração. O divino Filho de Deus foi o único sacrifício de valor suficiente. E o sangue dele não foi de valor suficiente? Precisa ser multiplicado? Para ser aspergido diariamente? Não. Foi de valor suficiente para satisfazer plenamente os reclamos da perfeita lei de Deus. Bastou apenas aquela ministração que ele fez naquele dia. Nada mais. Se eu pensar diferente, eu vou estar dizendo em outras palavras que não satisfez plenamente. Irmãos, o sacrifício de Cristo foi único. E a sua aspersão única. O que ele faz desde então agora é só apresentar este sangue cheio de méritos diante do Pai, em nosso favor. Está aqui, ó. Está aqui, meus queridos. Está aqui. Está aqui as razões porque eu não posso pensar diferente daquilo que a Bíblia e as declarações como estas me mostram, me revelam. Como portador de pecados e sacerdote e representante do homem perante Deus, ele, Cristo, participou da vida da humanidade, assumindo nossa carne e nosso sangue. A vida está na viva, vitalizante corrente de sangue. E esse sangue foi dado em favor da vida do mundo. Cristo efetuou uma expiação completa, dando a vida em nosso resgate. Carta 97, 1898. Está aqui, ó, o sangue da humanidade, a nossa carne, o nosso sangue. Esse sangue foi dado em favor da vida do mundo, o sangue da humanidade que foi vertido na cruz do Calvário. Cristo efetuou uma expiação completa por conta do seu sacrifício que foi pleno, perfeito e único, provendo o sangue da expiação. É até de tirar o fôlego, sabe? O sangue de Jesus foi então derramado, o qual deveria ser oferecido por ele mesmo no santuário nos céus. Primeiros Escritos, página 253, de 1852. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Dê um glória aí! Exalte o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, porque os testemunhos veio para exaltar assim diz o Senhor, e não para contradizer, para contrariar. E sabe, meus queridos, é Paulo, é Pedro, é João, é Tiago, os apóstolos exaltando o sangue da aliança, meus irmãos, o sangue que Cristo disse que derramaria em favor de muitos, e agora os testemunhos, o quê? Dizendo que aquele sangue derramado foi por Cristo oferecido no santuário nos céus. Olha, é demais. Da mesma forma, Cristo, em sua imaculada justiça, após derramar o precioso sangue, entra no lugar santo para purificar o santuário. Ali, o sangue é trazido e usado no serviço da reconciliação entre Deus e o homem. Testemunhos, volume 4, página 120.
Mais outro texto. É claro que Cristo satisfez os reclamos da lei, aspergindo o seu sangue sobre o propiciatório, quando ascendeu aos céus. Mas ele não permaneceu lá. Não permaneceu lá. Lá ele entrou apenas o quê? Para levar o sangue do bode expiatório e satisfazer, consumar a obra da redenção eterna efetuada na cruz do Calvário com seu sacrifício expiatório. Então, ele regressa para o lugar santo e ali fica até 22 de outubro de 1844. É por isso que Ellen White também vai dizer, após derramar o precioso sangue, ele entra no lugar santo. E ali o sangue é trazido e usado no serviço de reconciliação entre Deus e o homem. Note só, meus irmãos, o sangue é trazido e usado. É claro, ele adentrou o santuário com sangue. Agora ela está dizendo aqui que ele asperge sangue no lugar santo? Não! Ele usa. Ele apresenta este sangue que está ali, numa margem para um pensamento diferente. Então, gente, é isso. É claro que o sumo sacerdote também ministrava sangue no lugar santo, mas em ocasiões especiais, quando envolvia o seu pecado e o pecado da congregação. Por isso que o que não é errado afirmar que Cristo também o que apresenta o seu sangue no lugar santo. Mas ele apresenta. Ele usa. Aqui não está dizendo que ele asperge. A única declaração da senhora White, contida no Espírito de Profecia, que apresenta o sangue da expiação sendo aspergido. E eu já expliquei que a aspersão não é o mesmo que a apresentação. Aspergir é borrifar, apresentar é mostrar. A única ocasião que ela faz referência a isso é naquele texto que nós acabamos de ler. Quando Cristo que adentrou o Santíssimo e aspergiu sobre o propiciatório, satisfazendo os reclamos da lei. A única, gente, fora isso não existe. Não existe. Repetindo mais uma vez o texto que nós lemos anteriormente, o sangue de Jesus foi então derramado, o qual deveria ser oferecido por ele mesmo no santuário nos céus. E foi. Foi, meus queridos. E o é até hoje. Primeiros Escritos, página 253, 1852. Graças a Deus, aquele que por nós derramou seu sangue vive para apresentá-lo em juízo. Vive para fazer intercessão por todo aquele que o receba. Carta 87, de 1894. Graças a Deus, irmãos. Aquele que por nós derramou o seu sangue, aquele que por nós morreu, aquele que para remir-nos dos nossos pecados, vive para apresentar o seu sangue em juízo. Vive para fazer intercessão por todo aquele que o recebe. Tens tu recebido a Cristo, mediante uma fé viva e eficaz em seu sacrifício expiatório? Tens tu olhado para a cruz do Calvário? Tens tu permitido se enternecer pelo amor da cruz e então curvado em arrependimento e confissão perante o autor da vida? Se este é o seu caso, alma tremente, descanse em paz, porque hoje nosso Cristo vive. E segundo Hebreus, ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que por ele se chegam ao Pai Celestial, a Deus, vivendo sempre para interceder por estes, por você. Então, nosso Cristo vive. O seu sangue é vivo. Aquela corrente carmesim é viva. E ele o apresenta como um sinal, como uma prova, como um testemunho da sua redenção efetuada na cruz do Calvário. A grande questão é, você vai pisar a pés este sangue da aliança, o sangue do testamento? Vai desprezá-lo? Vai ver ali o Cordeiro de Deus sofrendo, angustiando-se, pouco a pouco esvaindo suas forças, por
decidir voluntariamente dar a sua vida, você vai ver todo este cenário. E vai ficar indiferente? Oxalá que não. Oxalá que você creia e permita que o sangue de Jesus lave-te de todos os seus pecados. Jesus oficia na presença de Deus, oferecendo o seu sangue derramado, como se fosse de um cordeiro sacrificado. Jesus apresenta a oblação oferecida em favor de toda e qualquer ofensa e toda e qualquer deficiência do pecador. Manuscrito 50, 1900. Está vendo aí? Louvado seja Deus. O plano da redenção foi consumado, sim, na cruz do Calvário. E hoje Cristo leva ele a efeito, a fim de salvar tantos quanto venham crer no sangue da sua cruz. Conclusão. Nele aprove a Deus reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. Está aqui, meus queridos. Esta é a mensagem que eu tenho para transmitir, para dar, como evangelista, chamado por sinal de comprovação. Quem conhece a minha história, quem conhece o meu testemunho sabe do que eu estou falando. E Cristo me levantou para ser um evangelista que exalte o evangelho da cruz, que exalte o Cristo da cruz, que exalte o sangue da cruz. E é com profunda alegria, gratidão, que eu faço isso. A um preço muito alto, é claro, porque Ele sabe o quanto eu sofri e tenho sofrido para entender e dar estas mensagens em favor do seu povo. Mas eu me alegro em participar dos sofrimentos de Cristo. Não importa o que as pessoas pensem ou deixem de pensar, não importa o quanto sofrimento ela nos inflija, o que importa é que nós continuemos no caminho, perseverando na fé, não se desviando nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhando firmemente o autor e consumador da minha fé, levando a cabo o propósito de Deus em cumprir o seu plano através da minha vida por intermédio deste ministério. Está aqui. É o sangue da cruz. Tá? É o sangue da cruz. Que oxalá você tenha sido grandemente abençoado por esta mensagem. E se porventura ainda subsiste uma questão ou outra, não tem problema. Vá ler sua Bíblia. Vá pesquisar. Vá examinar os escritos dos apóstolos de Jesus Cristo. Vá orar, porque eu tenho absoluta certeza. O Espírito de Deus vai te libertar de todo e qualquer engano, de todo e qualquer equívoco, de toda e qualquer compreensão errônea a respeito do plano da salvação. Fica então a vitória em Cristo. Lembre-se daquele hino, vitória em Cristo. Vitória com o sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Sim, vitória. Vitória hoje e sempre é o nosso desejo, a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de nosso Deus e Pai. Amém? E graças a Deus.